Cego de nascença. Quando Jesus passava, viu um homem que era cego desde seu nascimento. E seus discípulos lhe fizeram esta pergunta: Mestre, é o pecado desse homem ou o pecado daqueles que o puseram no mundo que é a causa de ele ter nascido cego? Jesus lhes respondeu: Não é que ele tenha pecado, nem aqueles que o puseram no mundo, mas é com a finalidade de que as obras do poder de Deus brilhem nele. É necessário que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto for dia. Vem depois a noite, na qual ninguém poderá agir. Enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Após ter dito isso, cuspiu no chão, e tendo feito a lama com a sua saliva, untou com essa lama os olhos do cego, e lhe disse: Ide lavar-vos na piscina de Siloé, que significa o enviado. Ele foi, pois, lavou-se e voltou enxergando bem. Seus vizinhos e os que o viram anteriormente pedindo esmola diziam: Não é este aquele que estava sentado e que pedia esmola? Uns responderam: É ele. Outros diziam: Não, é alguém que se parece com ele. Mas ele lhes disse: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como teus olhos foram abertos? Respondeu-lhes: Aquele homem que se chama Jesus fez lama, untou meus olhos e me disse: Ide à piscina de Siloé e banhai-vos. Eu lá fui, lavei-me e vejo. Eles lhe disseram: Onde ele está? E ele lhes respondeu: Não sei. Então levaram aos fariseus este homem que fora cego. Ora, foi no dia de sábado que Jesus fez a lama e abrira-lhe os olhos. Os fariseus também o interrogaram para saber como ele recobrara a visão. E ele lhes disse: Ele pôs lama sobre meus olhos. Eu me lavei e vejo. Sobre isso, alguns dos fariseus disseram: Este homem não é enviado de Deus, visto que não guarda o sábado. Mas outros disseram: Como um homem mau poderia fazer tais prodígios? E havia sobre isso divisão entre eles. Eles disseram de novo ao cego: E tu, que dizes deste homem que te abriu os olhos? Ele respondeu: Digo que é um profeta. Mas os judeus não acreditaram que este homem tivesse sido cego e que recobrara a visão, até que fizeram vir seu pai e sua mãe, a quem interrogaram, dizendo-lhes: Este é vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? O pai e a mãe responderam: Sabemos que está aí nosso filho e que ele nasceu cego, mas não sabemos como ele agora vê, e não sabemos quem lhe abriu os olhos. Interrogai-o. Ele é maior de idade, que ele responda por si mesmo. Seu pai e sua mãe falavam assim porque temiam os judeus, pois que estes já haviam resolvido em conjunto que qualquer um que reconhecesse Jesus como sendo Cristo seria expulso da sinagoga. Isso foi o que obrigou o pai e a mãe a responderem: Ele é maior de idade, interrogai-o. Eles chamaram, pois, pela segunda vez, o homem que nascera cego, e lhe disseram: Rende glória a Deus. Sabemos que aquele homem é um pecador. Ele lhes respondeu: Se é um pecador, não sei. Mas tudo o que sei é que eu era cego, e agora vejo. Eles lhe disseram ainda: O que ele te fez, e como abriu teus olhos? Respondeu-lhes: Já vos disse, e vós ouvistes. Por que quereis ouvir ainda uma vez? Será que vós quereis tornar-vos seus discípulos? Ao que eles o encheram de injúrias e disseram-lhe: Sê tu mesmo seu discípulo. Quanto a nós, somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a este, não sabemos de onde saiu. O homem respondeu-lhes: Eis o que é mais admirável, que não saibais de onde ele é, e que me haja aberto os olhos. Ora, sabemos que Deus não exalta os pecadores, mas se alguém o honra e faz sua vontade, é a este que ele exalta. Desde que o mundo é mundo, jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não é de Deus, não poderia fazer nada de tudo quanto tem feito. Eles lhe responderam: Tu és todo pecado desde o ventre de tua mãe, e queres nos ensinar? E os expulsaram. João, capítulo 9, versículo de 1 a 34.
Este relato tão simples e tão ingênuo traz em si um caráter evidente de verdade. Nada de fantástico nem de maravilhoso. É uma cena da vida real, tomada sobre o fato. A linguagem desse cego é bem a daqueles homens simples nos quais o saber é suprido pelo bom senso e que retrucam os argumentos de seus adversários com bonomia e por razões a que não faltam nem justeza nem oportunidade. O tom dos fariseus não é o desses orgulhosos que nada admitem acima de suas inteligências e se indignam somente em pensar que um homem do povo possa lhes indicar a verdade. Salvo a cor local dos nomes, poder-se-ia dizer que é do nosso tempo. Ser expulso da sinagoga equivalia a ser posto fora da igreja. Era uma espécie de excomunhão. Os espíritas, cuja doutrina é a do Cristo interpretada segundo o processo das luzes atuais, são tratados como judeus que reconheciam Jesus como Messias. Ao serem excomungados, são postos fora da igreja, como fizeram os escribas e os fariseus com relação aos partidários de Jesus. Assim, eis um homem que é expulso porque não podia crer que aquele que o curara fosse um possuído do demônio e porque glorificava a Deus por sua cura. Não é isso que se faz com a relação aos espíritas? O que eles obtêm? Sabe os conselhos dos espíritos. Volta a Deus e ao bem, curas, tudo é obra do diabo e lhes lançam o anátema. Não se vêem sacerdotes dizerem do alto dos púlpitos que era melhor ficar incrédulo do que voltar à fé pelo espiritismo? Não se tem visto falar aos enfermos que não deveriam ser curados pelos espíritas, que possuem esse dom porque é um dom satânico? E outros, pregar que os infelizes não deveriam aceitar o pão distribuídos pelos espíritas, visto que era o pão do diabo? Que diziam e o que faziam a mais os sacerdotes judeus e os fariseus? Aliás, foi dito que tudo deve se passar hoje como no tempo do Cristo. Esta pergunta dos discípulos, é o pecado deste homem a causa de ele ter nascido cego, indica a intuição de uma existência anterior, pois de outra maneira ela não teria sentido, porque o pecado que seria a causa de uma enfermidade de nascença deveria ter sido cometido antes do nascimento e, por consequência, em uma existência anterior. Se Jesus tivesse percebido aí uma ideia falsa, teria perguntado: como este homem teria podido pecar antes de haver nascido? Em lugar disso, ele lhes revelou que este homem é cego não porque tenha pecado, mas a fim de que o poder de Deus brilhe nele. Quer dizer, que ele deveria ser um instrumento de uma manifestação do poder divino. Isso não era uma expiação do passado, era uma aprovação que serviria ao seu progresso, porque Deus, que é justo, não poderia lhe impor um sofrimento sem compensação. Quanto ao meio empregado para curá-lo, é evidente que a espécie de lama feita com a saliva e a terra poderia ter virtude apenas pela ação do fluido curador de que ela estava impregnada. É assim que as substâncias mais insignificantes, água, por exemplo, podem adquirir qualidades poderosas e efetivas sob a ação do fluido espiritual ou magnético, ao qual servem de veículo ou, se quisermos, de reservatório.